Abra sua Bíblia no livro dos Salmos, o Salmo de número 84. Foi um salmo da nossa meditação nessa semana de hoje. Salmo 84 é um salmo da autoria dos filhos de Corá. Alguns vão dizer que esse salmo tem a autoria de Davi também. Esse salmo, eu cresci na igreja ouvindo uma canção que é baseada nesse salmo. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Eu prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Tome o seu lugar, tome o seu assento. Eu quero meditar nessa noite debaixo desse texto do Salmo de número 84. E eu queria dividir alguns princípios que eu acho importante para que você aplique na sua vida essa semana, para que você aplique na sua vida esse mês de agosto. Eu cresci ouvindo um ditado que dizia que o mês de agosto é um mês de desgosto. Eu quero repreender todo mal sobre a sua vida, que você viva um mês extraordinário na sua vida, que as bênçãos do Senhor alcancem seu lar, a sua casa, que as bênçãos de Deus alcancem a sua saúde, que o Senhor fortaleça os teus ossos, que o Senhor te faça bem-sucedido ao sair e te traga em segurança de volta todos os dias. Que a mão do bom Deus te leve, a lugares sempre mais altos. Que o Senhor te coloque sempre como cabeça e nunca por cauda. Que você esteja sempre por cima e nunca por debaixo. Que o Senhor te abençoe desde hoje para todo sempre. Eu declaro essa palavra sobre a sua vida em nome do Senhor dos exércitos. Esse salmo começa falando de uma experiência. Alguns comentaristas dizem que os filhos de Corá estavam impedidos. Existem 3 festas bíblicas que são as festas mais importantes. São festas onde todos os judeus eles ascendem até Jerusalém e lá eles celebram essas festas. E numa desses momentos, os filhos de Corá estavam impedidos de chegar lá. E esse salmo é chamado de um salmo do degrau, ou salmo dos peregrinos. Enquanto iam em direção a Jerusalém, ao templo, eles iam cantando, salmodiando, falando desses salmos. E os filhos de Corá, por alguma situação, eles estavam nesse ano impedidos de estar na casa de Deus. E eu não sei se você já viveu algum momento na sua vida, por enfermidade ou por qualquer outra coisa, que você se viu impedido de estar na casa de Deus, impedido de estar na congregação dos santos. O Eduardo passou por um tempo. No outro dia a gente saiu para ir ao médico, ele foi me acompanhar ao médico, e a gente conversando, ele falando
de algumas coisas. Pastor, como é difícil a gente estar distante da casa de Deus, como é difícil a gente se ausentar, sabe, da congregação dos santos. E eu quero dizer para você que esse salmo é o salmo de alguém que anseia por estar na presença de Deus. E que você, nesse mês de agosto, anseie por estar na presença de Deus todos os dias. Sabe, que o teu maior anseio, o teu maior desejo, tua maior paixão que te impulsiona, que te move, sabe, aquilo que te empurra, seja a presença de Deus te movendo para você estar na casa de Deus, nos átrios do Senhor. O salmista chega a dizer, é melhor um só dia nos teus átrios. Pastor, o que era o átrio? Era um espaço antes de se chegar ao templo, existia o átrio exterior, e o salmista chega a dizer, é melhor um só dia eu estar nos atos do que qualquer outro lugar mil. Você pode imaginar isso? Todas as vezes que eu leio esse salmo, eu penso o salmista dizendo, eu prefiro estar na porta, na entrada da casa de Deus, em qualquer outro resort, em qualquer outro hotel, em qualquer outra praia, em qualquer outro lugar, em qualquer outra viagem. Eu prefiro estar na casa e na presença de Jesus. E eu quero falar hoje sobre a gente ter prazer em estar na casa de Deus, a gente ter prazer de estar na presença de Deus, a gente ansiar pela presença de Deus. Na quinta-feira, eu estive aqui antes das 8 da manhã, a gente saiu daqui, já ia dar um pouquinho mais de 11 horas da noite. E eu quero pedir perdão aos irmãos, a gente teve que remover a tela de projeção, porque o nosso cronograma, a gente cumpriu ele todo. Colocamos o suporte para colocar o painel, colocamos a rede elétrica, colocamos a rede de cabeamento de dados para enviar as imagens, e a empresa instalaria o painel na sexta-feira, e hoje a gente teria a projeção já com o nosso novo painel, mas infelizmente não foi possível. Eu tenho uma leve impressão de que Deus está tratando a minha ansiedade do coração, e Ele sempre diz para mim que a graça dele me é suficiente, me é o bastante. A gente tem um congresso no próximo final de semana. Eu não vou ligar mais para o vendedor, não vou mais. Eu vou só esperar no Senhor. E se estiver aqui no final de semana que vem, nós vamos ficar muito felizes. E caso não esteja, a gente vai estar feliz da mesma maneira, sempre exaltando o nome de Jesus. A pastora tem muita fé e ela disse que vai estar em nome de Jesus. Então vai estar em nome de Jesus. Amém. Tá ligado? Tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado. Aleluia. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero conversar com você está no versículo de número 3. Diz assim: o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. O salmista usa dois tipos de ave, dois pássaros. O pardal é a ave mais simples, ou o pássaro mais simples que existe. Não é o mais desprezível, ou não é o menor, mas é o mais simples que existe. E ele vai dizer, olha, até o pardal encontrou casa. E alguns estudiosos vão dizer que essas aves, elas aproveitavam as migalhas que os sacerdotes deixavam cair próximo à casa de Deus, e dali eles se alimentavam. O salmista, ele vai fazer uma comparação da minha vida e da sua, dizendo, o pardal encontrou a casa, e a andorinha, ela encontrou ninho, porque alguns comentaristas da época diziam que as andorinhas faziam ninho próximo à casa dos sacerdotes. E ele diz, olha, o pardal pode ter encontrado alimento, a andorinha pode ter encontrado ninho para os filhotes dela, mas eu não encontrei apenas comida, eu não encontrei apenas hospedagem, eu encontrei os altares de Deus. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você que esse mês de agosto você encontre, sabe, os altares de Deus para a sua vida. Que você encontre os altares de Deus. Não estou falando de terça-feira e domingos, eu estou falando de todos os dias. Eu estou falando de diariamente a gente encontrar os altares de Deus.
Eu estou falando da gente montar um local, sabe, na nossa casa, onde a gente pode dizer: hoje eu vou me encontrar com Deus no altar dele. Eu estou falando de você separar um lugar. Eu já ouvi pessoas dizendo que tem um lugar na sua casa, onde separaram para ser o lugar da adoração. Esses dias a Cristiane, ela gosta muito de fazer mudanças lá em casa. Eu chego em casa, sabe, venho para a igreja, quando chego em casa a cama está em outro lugar, as minhas roupas estão em outro lugar, o sapato tem em outro lugar. E essa semana eu cheguei, eu falei: cara, mudou tudo aqui de novo. Eu falei: pode me dizer onde está isso? Pode me falar onde está aquilo? Manda no GPS a localização onde estão as coisas. E ela decidiu mudar tudo, e ela fez um espaço. E aquele espaço vai ser o lugar do nosso encontro com Deus. Vai ser o lugar do nosso devocional. Outro dia eu estou subindo a escada, entrando para o meu quarto, e está a Manu lá, no lugar do devocional. Tem a estante com os livros, uma poltrona, e eu tenho certeza de que Jesus vai nos visitar naquele lugar. Pastor, eu não tenho esse lugar na minha casa. A minha casa não é bonita igual a sua. A minha casa não tem piscina igual a sua. A minha casa não tem sauna igual a sua. A minha casa não tem área gourmet igual a sua. A minha casa não tem uma churrasqueira como a sua. A minha casa não tem 4 quartos como a sua. A minha casa não tem uma banheira de hidromassagem como a sua. E você nem para falar um amém, pelo amor de Deus. Oh, escute, querido, a minha casa não é desse jeito, mas eu estou desenhando ela para você. E se você não disse amém, eu vou te convidar assim mesmo para ir lá tomar banho de piscina. Eu vou te convidar assim mesmo para comer churrasco lá. Só não vou te convidar para ir na banheira, porque é algo muito pessoal, meu. Mas eu quero dizer para você que você pode ter a melhor casa, ou você pode não ter uma casa como essa que eu desenhei, que é o meu sonho. Mas escuta, se você fizer do banheiro da sua casa um altar ao Senhor, lá Ele vai te encontrar todos os dias. Se você fizer na laje da sua casa um altar ao Senhor, eu quero te dizer, lá Ele vai se encontrar com você. Deus, Ele quer ter momentos de encontro conosco, mas o grande problema é que a gente não sabe marcar horários com Deus. Quando eu comecei a namorar a Cristiane, nós marcamos um encontro. O primeiro encontro eu faltei, pastor Antônio. Fui jogar um futebol, falei: vou jogar um futebolzinho. A mocinha vai estar lá no culto me esperando. Quando acabar o futebol, depois do culto, eu busco ela, dou uma beijoca nela. Louvado seja Deus, aleluia. Escuta, 10 minutos de jogo, quebrei minha perna, meu joelho saiu do lugar. E quando eu passei na porta da igreja, estava a donzela lá, e um sem vergonha do lado, jogando conversa fora. Eu falei: perdi, já era. Mas graças a Deus, Deus é muito bondoso com ela. Deu mais uma chance para ela. Aleluia, né, meu amor? Escuta, nossa vida foi marcada de encontros. Primeiro encontro eu faltei porque eu fui jogar futebol. Mas eu marquei o segundo encontro, só que esse era com a família dela. Fui pedir ao pai dela. E toda a família da Cristiane é enorme. Já tinham programado tudo, colocaram um gravador para gravar eu pedindo o pai dela para namorar, e já estavam todo mundo já fazendo. Se tivesse internet naquela época, iam fazer muito meme. E sabe o que eu fiz? Cheguei atrasado no encontro, mas Deus foi muito bondoso com a Cristiane pela segunda vez e deu mais uma oportunidade para essa jovem. Agora escuta, Deus marca encontros com a gente todos os dias. O problema é que a gente não comparece nos encontros. Sabe aquela noite de sono que você perdeu? E você pensa que foi aquela feijoada que você comeu antes de dormir? Aquela pizza que você comeu antes de dormir? Aquele pote de sorvete que você devorou todo? Não, não foi só isso não. É Deus quem está te chamando, sabe para quê? Para um lugar de intimidade com Ele. E eu quero te dizer, Deus está chamando pessoas aqui para um lugar de intimidade com Ele. Eu comecei a falar de comer, vocês ficaram rindo. Eu estou com uma ligeira impressão de que o gordo sou eu, quem come muito é você, gente. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu.
A segunda coisa que eu quero dividir com você está no versículo de número 6. Diz assim: o qual passando pelo vale árido, ou em algumas versões, talvez na sua Bíblia esteja escrito vale de Baca. Vale de Baca significa árvore de bálsamo. Essa árvore, ela lentamente, ela destilava uma seiva, que alguns comentaristas vão dizer que essa seiva parecia uma lágrima. Pastor, o que esse texto está dizendo? Eu encontro em primeiro lugar os altares de Deus, mas em segundo lugar o salmista está dizendo: eu posso passar por aquele momento mais difícil, mais crítico, sabe, aquele momento mais tenso, aquele momento que você está chorando de madrugada, aquele momento que as suas orações são regadas a muitas lágrimas, mas ainda assim, nesse lugar, Ele transforma esse vale de Baca, ou esse vale árido, esse lugar do teu, sabe, da tua dor, da tua dificuldade, para alguns um lugar de tormento, de situações adversas. Ele transforma esse lugar, sabe em quê? Ele vai transformar esse lugar na tua vida em um manancial. Eu quero te dizer, querido, sabe, no lugar da vergonha que você está vivendo, Deus tem para você uma dupla honra. E eu quero te dizer que o teu choro pode durar essa noite, mas a alegria do Senhor, ela vai vir pela manhã. Se prepare, porque já está chegando um novo amanhecer na sua vida. Já está chegando um tempo de um novo amanhecer para você. O céu vai voltar a brilhar para você. O sol da justiça vai voltar a brilhar diante de você. Pastor, mas eu estou vivendo uma noite de lágrimas. Eu posso viver essa noite de lágrimas, mas amanhã de manhã tem resposta de Deus para mim. Eu acredito que eu estou pregando para no mínimo uma pessoa aqui, que chegou aqui e está dizendo: pastor, a minha vida está desse jeito aí. Eu estou exatamente assim. Eu estou igual esse vale de Baca, ou esse vale árido. Eu estou destilando lágrima. O qual passando pelo vale árido faz dele um manancial, e de bênçãos o cobre a primeira chuva. Está chegando um tempo de chover sobre a minha vida e a sua também. O tempo da chuva de Deus está chegando, Davi. Está chegando, Marlon. Está chegando o tempo da chuva de Deus. Me faz lembrar do Salmo de número 126, que diz: aquele que sai chorando enquanto semeia, ele vai voltar trazendo consigo os seus feixes. Eu tenho certeza que tem gente que está aqui, que você já semeou, e às vezes a gente olha, Marcângela, e fala: caramba, cadê a resposta da minha semeadura? Sabe, Marilyn, às vezes a gente fala: poxa, Deus, mas eu já dei tanto, eu já me doei tanto, eu já ofertei tanto, já coloquei meu coração, e parece que eu nunca tenho resultados, parece que eu nunca tenho resposta daquilo que eu doei. Eu quero te dizer, fique tranquilo, você está passando pelo vale árido. Daqui a pouco, Lenilson, vai vir a primeira chuva. Daqui a pouco Deus vai fazer chover sobre a nossa plantação, e os frutos vão começar a brotar, e a alegria do Senhor será sempre a minha e a tua força. Você crê nisso? Diga amém. O verso 7, eu grifei aqui na minha Bíblia porque eu queria falar isso para você hoje. Verso 7 vai dizer assim: vão indo
de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Eu quero dizer para você, tem momentos que parece que não dá, mas vai indo de força em força. Tem momentos que a gente olha e diz assim, cara, eu acho que agora é o fim. Deus está falando para você, vai indo de força em força. Eu era um garoto assim, tinha 15, 16 anos, eu gostava muito de jogar futebol. Não jogava tão bem, mas eu me esforçava muito. E eu jogava com os caras que eram os adultos da igreja. E eles me deixavam jogar. Eu acho que eles viam alguma qualidade em mim. Eu era o jogador do segundo tempo. E a gente sempre tinha torneio de futebol, de igreja contra igreja. E sempre rolava briga. Sempre tinha, acho que o demônio, a demoniada se reúne no inferno. Eles falam, vai ter torneio das igrejas. Vamos lá. E eu estava lá também. E eu jogava com os caras que eram muito bons de bola. E tinha um cara que agarrava, eu nunca mais esqueço aquele cara. O nome dele era Ciro. O Ciro era um paraquedista. Aqueles assim, muito sequelado. Os caras assim, sabe quando o cara fica muito estranho? Era o Ciro. Ele parecia um homem de pedra, a gente chamava ele de homem de pedra, porque ele era muito forte. E ele era duro, bravo. E a gente foi ganhando um time após o outro, eu entrava, metia um gol. E no último jogo, já ia dar 5 horas da tarde, a gente tinha começado a jogar às 8. Era a final do campeonato, contra um dos melhores times do campeonato. Só que estava todo mundo esgotado. E eu, um garoto, sem comer o dia todo. Falei, pô, Ciro, não dá mais não, estou cansado. Rapaz, o Ciro olhou na minha cara. Falou, moleque, quando você pensar que acabou as tuas forças, você ainda tem 10% para dar, Júnior. E começou a gritar comigo, vambora, Júnior. Sim. Vambora. Cara, eu nunca mais esqueço aquilo. Quando eu estou cansado, eu lembro do Ciro. Ainda tem 10%, Júnior. E eu quero dizer para você, talvez você chegou aqui pensando assim, acho que é o último culto. Talvez você chegou aqui dizendo, eu estou cansado. Talvez você chegou aqui dizendo, eu vou parar. Talvez você chegou aqui dizendo, eu não aguento mais. Talvez, não sei como é que tu chegou aqui, irmão, porque Deus não me dá esses negócios. Mas eu quero dizer para você, vai indo de força em força. Ainda tem 10% aí de energia para você dar. E sabe o que acontece enquanto você vai de força em força? Daqui a pouco você aparece diante de Deus em Sião. E quando você aparece diante de Deus, escuta, todo o cenário, ele começa a ser transformado. E o milagre de Deus acontece na sua vida. Então eu quero dizer para você, não desista. Bata no ombro de quem está do seu lado, diga, não desista, meu irmão. Não pare agora em nome de Jesus. Não pare, querido. Eu fui pregar numa igreja em Bom Sucesso. Eu estava vivendo um tempo assim de indecisões, de algumas coisas que eu precisava tomar umas decisões. E eu fui... Tinham vários pastores, era um deles. Eu fiz o louvor e depois eu ia dar uma palavra. Só que teve um pastor que me antecedeu, deram uma oportunidade para ele, ele pregou mais do que o horário dele. E ele, de alguma maneira, ele gostou de mim. Me apresentaram ele, falaram, esse aqui é o pastor Júnior. Eu falei, ô querido. Ele começou, não, eu falei, pastor Júnior. Amém, pastor Júnior, Deus tem um negócio contigo. Eu falei, amém, cara, eu acho que sim. E aí, beleza, fiz o louvor, sentei. E ele pegou a palavra, ele começou a pregar e falou, Davi. Ele cismou que eu era o Davi. Falou, Davi, para não, Davi. Eu falei, amém. Aí o irmão que estava comigo falou assim, ele gostou de tu. Eu falei, amém. Irmão, ele ficou uns 30 minutos, ele falava 2 palavras, Davi, não para não, Davi.
falei, cara, eu não sei o que esse cara está falando comigo. E ele falava, Davi, não para não, é do outro lado que tem a vitória. É do outro lado que tem vitória, Davi. Eu quero dizer para você hoje, Davi, não para não. É do outro lado que tem vitória, Davi. Bate no ombro do seu irmão e diz assim, Davi, não para não. É do outro lado que tem vitória. O pessoal já está aproveitando, batendo no ombro do Davi. Davi, não para não, é do outro lado que tem vitória. Não para não, Davi. Vai indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Terceiro e último lugar, eu encerro aqui a mensagem. Verso de número 8 diz assim: Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Primeiro, o salmista vai dizer, eu encontrei um altar. Segundo lugar, o salmista vai dizer, eu posso estar passando por um momento difícil, mas daqui a pouco vem a primeira chuva. Em terceiro e último lugar, o salmista ele vai declarar, escuta a minha oração, restaura a minha adoração a Deus. Que a tua adoração a Deus seja restaurada nessa noite.